Você já ouviu falar sobre epigenética? Nós somos biomédicas, alunas do curso de especialização em biotecnologia pela Unifesp, campus Baixada Santista. Vamos começar com uma contextualização. O organismo humano é formado por vários órgãos que são compostos por tecidos diferentes, que são a junção de vários tipos celulares. Essas células são diferenciadas para que todas as funções do corpo sejam exercidas. Se o genoma é o mesmo para todas as células, o que faz com que as células sejam específicas e apresentem funções diferentes? Isso ocorre devido a um processo chamado regulação gênica, onde a célula utiliza apenas os genes que são necessários para sua especialização. Eles podem sofrer ativação ou repressão e produzir ou não proteínas através de informações na sequência de DNA. Mas o que é o DNA? O DNA é uma molécula presente em todas as células do nosso corpo, que contém as informações genéticas que determinam as nossas características físicas e biológicas. O DNA é uma fita longa formada por duas cadeias de nucleotídeos, chamados adenina, timina, citosina e guanina, que se enrolam formando uma dupla hélice. O gene é uma sequência específica do DNA que contém as instruções para produzir uma proteína específica. Os genes são responsáveis por nossas características, como, por exemplo, o cabelo e a cor dos olhos. Mas afinal, o que é epigenética? A genética tradicional se baseia no pareamento das bases e nas variações de sua sequência. Já a epigenética refere-se às modificações químicas no DNA, sem alterar a sua sequência, e nas proteínas que envolvem o DNA. Essas alterações podem ser de curto prazo, portanto reversíveis, mas também podem ser de longo prazo e herdadas. Podemos imaginar que o DNA seja um livro com todas as informações sobre você. A epigenética seria como post-its colados nas páginas, que marcam o que deve ser lido e o que deve ser ignorado. A epigenética é responsável por determinar quais genes serão ativados ou desativados em cada célula. Há uma grande relação entre esses fenômenos com fatores do ambiente, como dieta, comportamento, estresse, toxinas e alguns outros fatores. A epigenética está envolvida em processos fisiológicos, como o desenvolvimento, o crescimento e o envelhecimento. Ela também está envolvida em processos patológicos, já que alterações nos padrões epigenéticos normais podem ocasionar patologias. Por muito tempo, os genes eram considerados os únicos responsáveis por passar características de uma geração para outra. Hoje, sabe-se que variações não genéticas ou epigenéticas são adquiridas no decorrer da vida e podem ser transmitidas. As marcas epigenéticas podem ser adicionadas ou removidas do DNA e afetam a forma como os genes são lidos. Alguns exemplos dessas alterações são: metilação. Ocorre a adição de grupos químicos chamado metil na molécula de DNA. Funciona como uma espécie de interruptor para ativar ou desativar genes. Por exemplo, se um gene for metilado, ele ficará desligado e não será expresso, e se não for metilado, ele ficará ligado e será expresso normalmente. Um outro exemplo é a modificação de estonas. Uma delas é a acetilação, que consiste na adição de grupos químicos chamado acetil nas estonas, que são proteínas que ajudam a enrolar a fita de DNA. Isso leva a um aumento da expressão do gene, pois o DNA fica mais acessível. Também podemos citar a metilação de estonas, onde ocorre a adição de grupos metil nas estonas, o que leva à inibição de genes, pois a metilação deixa o DNA menos acessível. Alguns exemplos da influência epigenética: o desenvolvimento de abelhas, que vai ser definido pela dieta. Em uma colmeia, a abelha que for alimentada com geleia real se transforma em uma rainha fértil, enquanto as outras se tornam operárias. Gêmeos idênticos. Mesmo compartilhando a mesma sequência de DNA, sua epigenética será distinta devido aos diferentes estímulos ambientais que passaram no decorrer da vida. Um exemplo é a ocorrência de uma doença que um tem e o outro não. Diferenciação celular, que é sobre como as células do corpo exercem papéis diferentes. Suscetibilidade a doenças, já que diversas delas têm associação com alterações epigenéticas, como câncer, doenças cardíacas, diabetes, doenças autoimunes, infecciosas e distúrbios neuropsiquiátricos, como depressão, ansiedade e esquizofrenia. As modificações epigenéticas são importantes porque podem influenciar a expressão de genes em diferentes tipos de células e em diferentes estágios da vida. Os estudos nessa área têm aumentado a compreensão de muitos processos fisiológicos e patológicos que ocorrem nos seres vivos.
Como as mudanças epigenéticas têm grande influência de fatores externos, por meio de mudanças em nosso estilo de vida, podemos ter um impacto significativo, aumentando ou reduzindo o risco de diversos problemas de saúde. Agradecemos às nossas orientadoras pelo apoio para a produção desse conteúdo e à nossa coordenadora do curso de especialização em biotecnologia. Muito obrigada pela atenção.